Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje estou aqui para conversar com Samir. Muito bom, Samir, ter você aqui. Obrigada por aceitar esse convite, pelo seu tempo, por estar aqui hoje para bater um bate-papo conosco. Uma grata honra tê-lo aqui, né? Eu acredito que seja assim bem difícil alguém que não o conheça, né? Já não tenha passado aí por um curso, por um treinamento com você. Eu, inclusive, já passei, né? E então é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco, conversando um pouquinho, para contar principalmente aí, né? Primeiro, quem é o Samir, um pouquinho, para quem vai, que tem alguém que não conhece, né? Samir, pode acontecer. Então, contar um pouquinho, né, quem é o Samir e essa trajetória, né, no comércio exterior, como que ela se deu, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais aí. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui. Boa tarde, Gislene. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Não é bem assim. Tem muita gente que não me conhece, né? Os velhos conhecem mais. Tem muita gente entrando É, nova no comércio exterior. A gente mudou vê aí bastante, né? exatamente. Nem todo mundo me conhece, né? Não é bem assim, né? Tem vários cursos aí, quer dizer, então, e nem sempre, né? Todos conhecem um ou outro, né? Não é bem assim. A gente é Ah, relativamente conhecido, mas, né, razoável. tá bom. Eu já vi que tem uma modéstia aí. Vamos lá. Não é nada Muito. disso, é fato real, né? É. Não é bem assim, não. Então tá bom. Mas como que começou aí essa trajetória, né? Conta um pouquinho então primeiro, quem é o Samir? Vamos lá, para quem não conhece então, para esse público que não conhece, quem é o Samir e essa trajetória aí no comércio exterior? Bom, o Samir tem 52 anos de comércio exterior, passado aí por grandes empresas, iniciando no frigorífico Bordon, Legal. depois veio de Marrani, um transitário de carga, né, um freight forwarder. Uhum. Depois, o UNEF, União de Exportadores de Frangos, uma empresa, né, um consórcio que iniciou exportações de frangos do Brasil do zero e hoje significa 10 bilhões de dólares. Olha, Nós somos o maior exportador de frangos do mundo. certo. Depois, Perdigão, Sadia, né? É. E depois, aí, até 98 e 96, um amigo que durante 15 anos me convidou para dar aula na universidade, eu sempre recusei. Sempre Uhum. disse, não, não dá para isso, né? Eu quero ir para casa às 5 horas. É. Mas no 16º ano eu disse, tá bom, você vai me convidar a vida inteira, vamos lá. Me levou para o currículo, mas, bom, aí eu descobri o que eu queria. Pô, Olha, era dar aula, era ensinar, trabalhei mais 2 anos olha, na Sadia, e aí comecei a escrever livros, artigos, criar frases, quer dizer, fiz uma mudança radical na minha vida a partir de olha. 96, né? Quem me Aham. conheceu em 95 não me ouviu mais, não sabe quem eu sou, né? E É, aí, e lá, tenho vários livros, né? Um monte de livros. Fui o tradutor para o Brasil dos Incoterms 2000, pedido pela ICC. Participei verdade. dos É. Incoterms 2010, Sim, convidado pela International Chamber of Commerce. Eu fui o primeiro brasileiro na história do Brasil a participar dos Incoterms. que E em legal. 96, quando eu escrevi o livro junto com um colega, escrevemos um livro de transportes e seguros, que também foi pioneiro. Tivemos que escrever um livro para dar aula, porque não existia livro, né? Então, tem Aham, pioneirismos aí. E aí, certo. depois, de maneira, né, muitos anos de consultoria e aulas, né? Dou aula hoje na Aduaneiras desde início de 98, em várias universidades pelo Uhum. país, mas só de MBA desde 2005 para cá, até lá dava graduação e pós. Hoje à Certo. noite mesmo, hoje às 7h15 eu tenho uma quarta aula de 10 de uma Aham, pós-graduação na Unicamp, né? No segundo sim. módulo que eu iniciei no ano passado. Então, Samir é isso, e consultor, claro, né? Consultor, Aham. escritor, colunista, né? Só tudo isso. É, Que bacana, muito legal. E assim, como que foi essa reinvenção, vamos dizer assim, né? Essa transformação de sair das operações e ir para a sala de aula? Você não se imaginava fazendo isso, mas de repente é um segundo bichinho que picou, é mais ou menos isso? Porque tem o primeiro do comércio exterior, aí teve o segundo do lecionar. exato, né? Essa mudança aí foi justamente por causa desse amigo, Luiz Ah, Vitor, um grande amigo, né, que já ah, faleceu aí há alguns poucos anos. ah, Foi trabalhar comigo na UNEF, União dos Exportadores de Frangos, em 81.
Ele, poxa, sou coordenador de comércio exterior da universidade, você precisa dar aula, tá? Eu falei, não, que é isso, eu quero ir para casa às 5 horas, não quero dar aula, não. Convidou em 82, 80, ele saiu da UNEF, ficou me convidando. No final de 95, eu falei, tá bom, Luizito, já são 15 anos, você vai me convidar a vida inteira, nunca dei aula, não, mas vamos lá que é fácil com o que você conhece, né? Ah, Talvez tenha sido bom, porque naquela ocasião eu tinha 7, 8 anos de comércio exterior. Aí, quando eu fui para a sala de aula, já tinha 23, né, com uma larga ah, experiência. sim, Talvez tenha sido até bom, né? E sim. aí, então, o Paulo e eu, né, que fomos os dois contratados para duas salas de aula. Uhum, E aí, pô, vamos pegar um livro para fazer. Pô, não tem livro, vamos escrever uma apostila, né? Com uma semana eu disse, vamos escrever um livro, né? tá. Ele disse, pô, você está louco, pô? Já escreveu algum livro antes? Eu falei, olha, eu não conheço na história do mundo até hoje quem tenha escrito o segundo livro sem escrever o primeiro, né? Então, Ótimo, é isso. nós temos que escrever. E por quem publica? Eu falei, a Aduaneiras publica, né? E É, aí levou 2 anos, que escrever um livro não é uma coisa fácil, uma sim. revisão leva 4, 5, 6 meses. Ah, Aí escrevemos o primeiro livro e depois, em 2000, eu comecei a escrever sozinho, que hoje eu ah, tenho aquele livro que já está abandonado, né, que eu sempre ah, mostro na aula, porque ele é histórico, ele foi sequenciado por outro. Tenho aham, 5 livros ativos, sou trator do Incoterms, hum, participei de outro. Tem um capítulo de um dos meus livros de logística junto com outros professores de uma outra universidade. Então, eu diria que está envolvido em 9 livros até hoje, né? E aí eu sim. descobri o que eu queria, né? Aí começaram a me chamar para escrever, então em Hum, jornais, revistas, né? Então, legal, escrevi artigo no Estadão, escrevi na Gazeta Mercantil, tive coluna por 13 anos no DCI, até que ele quebrou em legal. 2020. Sim. Escrevi em várias revistas, chegou uma época aí, eu tinha 8 colunas em 8 revistas, né? Então, todo mundo queria que eu escrevesse. E aí, hoje, né, estou mais calmo, mais tranquilo, escrevo de vez em quando, só boto no meu blog e Aham, no Twitter, né, que sim. agora está meio suspenso, Ah, no LinkedIn, e na Aduaneiras, né? Quando tem um artigo mais relevante, eu coloco na Aduaneiras, mas não tenho procurado outros lugares para publicar, não. Então, tá. assim, quer dizer, uma mudança É, forçada para o meu amigo, e com 2 anos eu descobri o que eu queria, muito era bom. o conhecimento, né? Olha, que legal. E assim, tem algum tema, alguns, né, que eu conheço, por exemplo, fala de logística, né? Você fala da questão aí dos incoterms, da parte de seguros, fica nisso ou tem mais abrangência? Você fala de tudo sobre o comércio exterior, tem uma linha mais específica que você gosta de trabalhar e falar? Quais são Não os é, temas? gostar sim, mas não é tanto o gostar, é que não dá para abranger tudo, né? Então a gente tem que especializar em alguma coisa. E eu também nunca gostei daquilo que eu durmo sabendo e acordo não sabendo, né? É, Coisa do comércio exterior que é assim, o pessoal é, trabalha com despacho aduaneiro, por exemplo, uma loucura, dorme é, sabendo, você tem é, várias normas todos os dias do comércio exterior, e é, eu gostei de ter os meus cursos acertadinhos, bonitinhos, de vez em quando mudo uma coisa, então eu fico aí dando aula, escrevendo naquilo que eu costumo brincar com os alunos, né, é, aquelas disciplinas, matérias que não tem sexo, né? é, Ou seja, né, do INPE, tem sexo, é importação, tá é, certo? É Incoterms. Incoterms não, é importação e exportação, né? Então, sim, todas as minhas matérias são importação e exportação. tá. Então, eu dou aula e escrevo sobre Incoterms, sobre transporte marítimo internacional, Uhum, unitização de carga, transportes internacionais, aí abrangendo tudo, seguros no comércio exterior e a embalagem, certo, contratos internacionais de compra e venda, tá, uma introdução ao comércio exterior, logística, transporte internacional. Eu tenho 8 ou 9 cursos estruturados, né? Que eu dou certo, nas universidades e na aduaneira, né? tá, Então, e tem o ABC do comércio exterior, que é um geralzão, né? tá, Daí eu falo de várias coisas, quer dizer, mas assim, só por cima, para dar uma introdução, né? legal, Para ter uma ideia do que é comércio exterior. Mas todos os outros aí são aqueles mais. Então, a linha, digamos, de transportes, logística, tá, contratos internacionais, seguros e carta de crédito, né? tá. Então, mais especificamente isso daí, que é aquilo que já me dá muito trabalho, né? São vários livros, são oito Sim, sim, cursos, né? Então, estou sempre dando, nem dá para se especializar em outra coisa também, aí não né? misturo.
E é uma linha, né? Só isso já é um universo, né? Pô, É já muita é coisa bastante já, coisa. né? Exatamente, já é É, muita coisa. Você lidar com transporte, é logística, incoterms, carta de crédito, documento complexo. de comércio exterior, É, contrato internacional, é, já é bastante coisa. Não dá para sim, abarcar tudo, né? é verdade. Aí eu não faria bem tudo, né? Tá, Então, tá é certo. mais ou menos uma coisa. E quem sabe um pouco de cada coisa não sabe nada, É. né? Então, eu prefiro me especializar nessas coisas e nisso daí eu sei Hum, absolutamente tudo, né? tá, Eu não deixo o aluno sem nenhuma resposta, qualquer que seja. legal, Então eu acho bacana. que é assim que tem que ser, eu acho, né? Não adianta querer É, abarcar tudo e não saber nada. legal. E na parte da consultoria, Samira, aí como que funciona? Também é ligado a esses temas ou daí tem outra abrangência? Como que funciona a parte da consultoria? É para qualquer empresa ou tem um ramo específico? Como funciona? Não, é nesse ramo, né? Obviamente eu tenho que fazer consultoria naquilo que eu sei, né? Tá, Então, e obviamente qualquer empresa dentro desse meu universo, né? Quer dizer, tá. então, onde mais eu faço consultoria se pede Incoterms, né? Incoterms, carta de crédito, é uma coisa que há muita dúvida, muito pouca Uhum. gente conhece o assunto, né? Sim, a fundo, é. Então, esses dois são, assim, o carro-chefe, né? Tá. Mas poderia fazer consultoria em todas as minhas áreas, mas só dentro dessa, né? Eu não me arrisco com outras aí, não, para não Uhum. falar bobagem. Tem gente que conhece muito melhor, tem gente que sabe, não adianta entrar Uhum. em outras áreas. Cada um, né, Ah, naquilo que sabe, sim, sem falar ninguém, né? sim. E também tem espaço para todos, né? Porque é Não uma tem área dúvida. muito ampla, né? A gente vê vários segmentos dentro de uma própria, dentro de uma única área, né? Então, eu acredito nisso também. O bom profissional é aquele assim, ele tem que ter, lógico, essa visão macro, né? Entender como tudo funciona. Agora, dependendo do que ele vai trabalhar, do que ele vai lidar, aí ele vai buscar a sua especialização, né? Porque também é aquilo que você falou, não adianta eu querer me aprofundar em tudo, porque realmente é muita coisa, não vou dar conta e não vou conseguir ser boa em tudo. Então, o que é que eu tenho que trabalhar, o que é que eu tenho que ser específica, eu vou me aprofundar. Agora, o que não é, eu vou buscar boas parcerias. E às vezes até essa questão da consultoria, né? Em muitas áreas dá para a gente ter esse tipo de trabalho, né? De contar com profissionais capacitados que têm aí uma larga experiência e conhecimento para dividir, né? Essa experiência, esse conhecimento e ali juntos poder construir. Muito bom. E hoje, então, assim, a área, né, estaria focado aí para lecionar, para esses cursos, esses treinamentos e para consultoria. E o que que você me diria, assim, de quem está, por exemplo, ingressando agora na área, né? O que que seria, vamos dizer, né, um bom caminho, assim, a trilhar? O que que seria importante a pessoa saber? Que ela tem que conhecer bem dessa técnica, né? Tem que se especializar, tem que estudar, tem que se aprofundar. O que que seria assim uma dica importante ou que fez diferença para você na sua transição, na sua carreira, perdão, né, na sua trajetória que você gostaria de compartilhar conosco? Foi interessante porque eu ia te cortar pedindo uma palavrinha para falar sobre aquela e você fez uma pergunta justamente em cima, que eu falei, Ah, opa, daí. é aí. Veja, se aplicar, eu diria para você uma coisa, né? Eu já fui bobo, como muita gente é bobo no começo do comércio exterior, quer dizer, eu estou bobo até hoje, né? É. Quando eu comecei no comércio exterior, eu disse, um dia eu quero saber tudo sobre comércio exterior, né? É grande bobo, né? Porque foi É, passando o tempo, eu fui baixando a bola, é, e hoje eu digo para os alunos, no é. dia que eu morrer, se eu morrer sabendo 1% do que existe em comércio exterior, já serei um Leonardo da Vinci moderno, porque eu descobri em 52 anos que ela é É, tão grande que se eu souber 1% eu sei muito. é, Então, não é bem assim. Então, é. e aí, às vezes, na consultoria da aduaneira, né, às vezes ligavam, eu me lembro, ligou uma moça uma vez, olha, eu estou começando no comércio exterior e eu quero que você me fale tudo sobre comércio exterior. Eu disse, olha, Ixi. 15, 20 anos, estudando muito na aduana, então deu orientação. Então, a área é muito grande. Então, a pessoa, É. para entrar no comércio exterior, ela tem que entrar sabendo que não é uma coisa simples. Quer dizer, Uhum. simples quer dizer, não é uma Tá. coisa de você aprender tudo. Ela é uma área muito grande. Uhum. Você tem que estudar muito, fazer cursos, ler, né? Uhum. Então, e a gente vê, e eu notei, quer dizer, nesses 28 anos aí que eu estou em sala de aula, que as coisas mudaram muito, né? Então, hoje, quer dizer, as pessoas já não querem ler,
né? Por Uhum. exemplo, eu estava no Se Mackenzie, quando aprofundar, tinha né? 400 alunos, eu vendia 400 livros para todos os alunos. Hoje Uhum. você vai dar os cursos e não tem um aluno que tenha o seu livro. Então, eu não vendo Uhum. 5, 10% dos livros que vendia 20 anos atrás. Por Uhum. quê? As pessoas não querem ler. Então, o que eu digo, você tem que se aplicar, saber que ela é muito grande, que cada detalhe faz a diferença, cada vírgula faz diferença, que o Incoterms e carta de crédito é uma coisa que pouquíssima gente sabe, a maioria entra no comércio exterior, dá para contar nos dedos das mãos, pessoas Uhum. que conhecem como mando figurino. Sim, Então, não é só achar que está trabalhando, a experiência vai lhe dar. A experiência é é, muito importante, né? claro. Mas precisa ler muito. Eu Sim. digo sempre aos meus alunos, você tem que ler, ver e ouvir, claro, coisas importantes, nada de ver BBB e ler caras, É, né? Coisas que interessam a sua área, relevantes. né? Sim. Relevantes, de 4, 5, 7 horas por dia, né? E é o que eu faço, né? E aí as pessoas pensam, mas como? Pô, você dá aula, você escreve, às vezes viaja e aduaneiro. Bom, eu durmo 3, 4, 5 horas por noite, não preciso dormir muito, faço isso há mais de 50 anos, então eu li de Hum. madrugada, hoje às 2 da manhã eu estava lendo um livro, né? Uhum. Então é preciso ler, né? O conhecimento não cai do céu, né? Claro. Então, eu sempre digo aos alunos, qual o melhor professor que existe, né? Simples, o tempo. É. Cobra caro, mas ensina. É a Sim. experiência, né? É. E você não vai ter experiência se não se aplicar, se for a reboque dos outros, se você não Uhum. ler. Eu vejo hoje, na maioria esmagadora dos alunos, que a maioria das coisas que eu falo, eles não têm a menor ideia do que eu estou falando, e é da área, né? Eu não É. falo, não tem sexo dos anjos. É. Então, é ler muito, é se aplicar, Uhum. saber que o conhecimento não cai do céu, não é como É. chuva, né? É. Então, que o conhecimento muda todos os dias. Tem determinadas áreas no comércio exterior, como a minha, que É. muda de tempos em tempos, né? Mas Sim. você está num despacho aduaneiro, uma importação, quer dizer, a classificação de mercadorias. Então, você sabe que não tem que parar. Então, É. é se aplicar, é saber que isso muda toda hora. Você não vai ficar bom no comércio exterior em 15, 20 dias, um ano, dois, vai levar É. anos e anos. Então, é isso. Quer dizer, e a maioria a gente não vê fazendo isso hoje. Tem que É. se aplicar e ler muito, estudar, fazer cursos, Muito né? bom. Então, Sim. não é ficar ouvindo alguém que diz uma coisa, porque a maioria das pessoas sabem pouco e aí ficam ensinando errado. É. Então, não está fácil ver isso hoje. Quer dizer, isso é É. básico. Fazer É. cursos, ler, né? E procurar estar sempre par e passo com tudo que está acontecendo. Está acontecendo hoje, durante o dia, na sala de aula, à noite, a gente tem que discutir, a pessoa tem que estar sabendo o que está acontecendo. Se não Uhum. nos detalhes totais, mas ter uma ideia da coisa. E não está hoje fácil da gente encontrar isso. É verdade. Infelizmente é uma verdade, né? Eu percebo isso que assim e eu já até comentei isso aqui anteriormente em outras entrevistas, né? E o que a gente sente é que falta esse aprofundamento, esse interesse em se aprofundar, em querer saber mais, em querer conhecer mais, ir mais a fundo mesmo nas questões, né? Porque acaba sendo muitas vezes assim, né? Eu falo, a área de comércio exterior tem né, uma grande parte ali é assim, é um oceano de conhecimento, mas com um dedo de profundidade, né? Não vai muito mais do que isso. Uhum. Então, estamos na era do conhecimento, né? Hoje a era é a do conhecimento e vai se destacar e vai estar à frente justamente quem estiver com esse conhecimento apurado, né? Em dia, praticando, colocando no seu dia a dia também, né, Samir? Porque assim, não adianta só você ir lá conhecer e não aplicar, né? Ir lá conhecer e guardar para você também, não compartilhar. Então, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, por isso eu também me encanto com essa parte né, de lecionar e de treinar as pessoas hoje. Não estou nesse patamar, né, de dar aulas, mas tem também os treinamentos, e é muito gratificante quando a gente realmente passa esse conhecimento adiante e consegue impactar ali de alguma forma ou inspirar a vida das pessoas, né? E quero comentar aqui que é interessante, né, quando você falou dessa questão do saber aí 1%, né, que já é muito. Eu lembro quando eu fui fazer né, já até comentei aí com você, mas vou deixar aqui registrado também, quando eu fui fazer um curso com você lá em Campinas, de Incoterms, e já tinha alguns bons anos de comércio exterior, né? E naquela altura eu achava que eu já conhecia bastante. Até que eu cheguei lá no teu curso, né? E você já começou logo falando que
se você soubesse 0,03% do que era o comércio exterior, se sabia muito, né? E aí eu sei que eu fui baixando minha bola, fui entendendo que não era bem assim, né? Mas enfim, aí foi me dando também, sabe, esse direcionamento de entender que o conhecimento a gente tem que sempre perseguir, né? Que quando a gente acha que a gente está bom em alguma coisa, é que na verdade a gente ainda precisa saber e conhecer muita coisa, né? Que a gente não faz muitas vezes nem ideia. Mas é só quando a gente sabe, né? Um pouquinho que a gente começa a descobrir, na verdade, o quanto a gente não sabe, não é verdade? Porque quando a gente não sabe, a gente nem sabe o quanto a gente não sabe, né? É meio confuso, mas é mais ou menos isso. Mas Pois é, muito bom. tem que baixar Sócrates de vez em quando aí, né? Isso tem. Entender que só sei que Isso, nada sei, né? Não é exatamente. bem assim. Na É, realidade, o conhecimento hoje ele é parco, né? E a sim, gente vê que muita gente vai pela internet, né? Vai pelo Google e eu vejo muita bobagem escrita, né? é, Então, as pessoas vão por ali, assim, não, tem que pegar livro, tem que fazer curso sim, com quem sabe, sim, olhar quem é que está dando curso, né? é Porque quem verdade. que ouve cada A bobagem por aí. credibilidade, né? Eu só Muito não bom. fico de cabelo em pé, porque, óbvio, por questões óbvias de não ter mais cabelo, tá? Porque é desesperador o que a gente vê por É, aí, né? é Então, isso. o pessoal precisa saber que não é só Google, não. Tem que É, ler, comprar livros, sim. fazer cursos, Outras fontes, né? né? Muito Sim, bom, claro, muito claro. bom. Muito bom, Samir. Olha, um papo que a gente ficaria aqui horas, mas infelizmente a gente tem que partir aí para um final. Agradeço mais uma vez a sua participação aqui. Qual é um canal principal aí que você gostaria de deixar para as pessoas se conectarem com você? Não sei se LinkedIn, se algum site. Eu tenho aí o meu blog, né? Uhum, Tudo junto, blog do Samir Keedi, né? tá, SAMIRKEEDI, legal. né? .com.br, né? E Tá, tem o LinkedIn, estou no Twitter também, né? tá. Até que ele volte aí. Sim, E tem o e-mail, né? Para quem quiser contatar, não, é Samir, SKE Consultoria, arroba gmail.com, né? ótimo. Então, meus contatos, é só isso que eu tenho, né? Legal. E tá E-mail, bom. não tem outro, já está suficiente, Já só coisa tá ótimo. profissional. É Sim, isso só aí. coisa profissional. É isso aí. Tá bom, então, Samir, mais uma vez, olha, gratidão aí pela presença, pelo tempo, pela atenção e por compartilhar aí toda essa trajetória, esse conhecimento conosco. Sucesso aí a você. Obrigado, Gisele. Foi um grande prazer, foi uma honra para mim, para Obrigada. você também. Muito Obrigada. obrigado. Tudo de bom. Falamos. Tchau, tchau.